Fala, pobre mortal! Tô aqui, Lucas Rufino, fundador do 1 milhão com 30, com meu amigo Bruno Sandri, Prazer. famoso Fazenda Investidor, para mais um podcast Fala, pobre mortal, onde eu trago a história de investidores e empreendedores para inspirar você que tá assistindo. E, Brunão, então, o que você conta pra gente? Como é que foi essa história de vida aí? Cara, primeiramente, só para começar aqui, eu tentei fugir do podcast, né, algumas vezes, deu alguns desencontros aí, mas se eu fosse falar alguma coisa aqui, seria no seu podcast, que eu acho que é o mais democrático possível do mercado financeiro. Fala de robô de investimento, day trade, investimento no futebol. Perfeito. Todos os perfis possíveis ali, e é isso mesmo. Eu acho que o mercado financeiro é bem democrático, cabe todo tipo de pessoa, todo tipo de estratégia, e isso é muito legal. Você não precisa ser extremista e eliminar as coisas ali, né? Então você tem que ter uma visão ampla e ver o que faz sentido para você e usar da melhor forma. Parabéns. Boa. Valeu, tamo junto. Realmente, galera, eu acho que a gente já tentou gravar esse podcast umas 3 vezes e agora sim vai sair. Então vamos lá, Bruno, você apresenta pro pessoal aí. Cara, quem não me conhece, meu nome é Bruno, sou advogado, pai, marido e tenho 30 anos. E, na verdade, eu não sou do mercado financeiro assim, dentro do mercado financeiro, né? Eu sou advogado, eu acho que eu tenho uma visão que todo mundo tem a necessidade de investir. Então, praticamente investir, você ser investidor não é profissão, você precisa ter sua profissão no lado, você precisa ter uma outra fonte de renda para começar a investir. Então, tá, vamos começar da minha história, como comecinho lá. Eu sou do interior do Paraná. Minha família mudou para Rondônia, então eu sou do interior mesmo, lá de Rondônia, lá do Nortão. Então eu praticamente me considero rondoniense. E minha família, meu avô comerciante, minha mãe comerciante também, então eu sempre tive ali o chão de fábrica, vamos dizer assim, né? Essa questão de comércio, essa questão de administração, marketing, eu sempre gostei muito desse assunto, de empreendedorismo também. Mas acaba que a vida às vezes vai te levando para outros caminhos, mas você sempre tem aquela vontade de estar ali no meio também, né? Então, eu fui estudar em Campo Grande, eu fiz faculdade de Campo Grande de Direito, antes eu fiz de odonto também. E... Calma aí, eu não sabia de nada disso. Você cresceu em Rondônia, então? Isso. Ah, é? Aí você foi lá para Campo Grande? Rondônia, quando você pensa assim, vou estudar fora, você tem que sair de Rondônia, né? Não tem faculdade assim. E minha irmã já estava estudando medicina em Mato Grosso do Sul, ali em Campo Grande. Falei, vamos lá também, né? Eu fiz o 3º ano em Campo Grande. Daí, na verdade, eu queria fazer engenharia, né? Daí, naquela época, a engenharia estava muito mal vista, assim, minha mãe falou, não faz engenharia não, larga isso aí. Eu achei até aquela novela, agora, nem lembro a novela, acho que Laços de Família, que tinha um engenheiro que era desempregado e tal, tinha aquela coisa assim. Tava ruim mesmo, tava uma situação difícil. E logo depois virou o jogo, né, para os engenheiros. Depois foi uma profissão que deu muito certo, assim, no curto prazo ali. E minha irmã era médica, eu falei, não, medicina eu acho que é muito pesado para mim, né, sempre foi, vou fazer odonto então, que é mais tranquilo e tal. Então eu fiz 6 meses de odonto, daí chegou um momento que eu fiquei, cara, eu vou ficar no consultório, o dia inteiro no consultório, daí começou a me dar agonia, né? Falei, não, esse negócio não é pra mim não. Eu tenho que ter alguma alternativa ali, né? Sair um pouco, eu acho que eu vou ficar muito preso na profissão. Daí eu falei, ou eu faço administração, puxo pra família, ou eu faço um outro campo, direito talvez, que eu também gostava muito de ler, gostava muito de economia, gostava muito de política, eu acho que encaixaria bem em direito, né? Daí, dito e feito, fiquei 6 meses depois parado, fazendo cursinho, e fiz administração, prestei administração na Federal, em Mato Grosso do Sul, e direito na particular. Eu passei nas duas, e falei, vou fazer as duas ao mesmo tempo, né? Daí deu uma semana, falei, não quero das duas, gurizão de 18 anos, o que você quer que é atalho, né? Assim, eu me arrependo, assim, mas são as coisas que você faz, porque você é muito novo para ter esse tipo de entendimento. Não, vou fazer só direito, que eu acho que direito tem um ganho maior, até na opcionalidade, porque, querendo ou não, você não precisa de administração para tocar os negócios da minha família ali, lógico que tem um ganho, mas direito você sempre tem um plano B, né? Então eu entrei na faculdade de Direito em 2007, acho que foi 2007, e logo no 2º ano de Direito daí vem o mundo dos investimentos, né?
Eu tinha um professor de Direito Econômico que ele falou que ele ia dar um curso de Bolsa de Valores, muito mais voltado na análise técnica, e ele ia dar ponto para quem participasse lá por fora, né? Então eu falei, cara, eu não gostava muito de estudar. Eu falei, cara, eliminar logo essa matéria, você vai ganhar um pontinho ali, já é bem visto. Como você faz direito econômico, costuma ser um pouco mais difícil ali para a pessoa que está em humanas, né? Então, eu fui fazer esse curso e foi paixão à primeira vista. E o curso, acho que foi em 2008 que eu fiz esse curso. O curso era voltado para análise técnica? Era mais voltado para análise técnica, porque não tinha muita informação naquela época, não tinha tanta... Eu pensava que mercado financeiro era 100% informação, que você tinha que acordar cedo, pegar o jornal ali na banca de jornal, comprar Veja, fiz assinatura de Veja, fiz de exame, aquele mundo ilusório que te passa os filmes, os lugares assim, né? Então eu pensei, vou entrar nesse meio, vou começar a operar ali, gostei, me apaixonei, e foi... Eu acho que a bolsa estava caindo naquela época, a Ibovespa, né? Estava em maio, começou a cair, ele chegou a 70 mil pontos e começou a cair para 50. E todo mundo fala, tem aquela clássica frase que eu tenho raiva até hoje, né? Não, você tem que comprar quando ao som dos canhões, né? Quando tem sangue na rua, você tem que comprar, né? Então tá, ela estava 70, ela caiu para 50, 40 e pouco, tá, vou comprar, né? Acho que foi maio, junho. E depois já estava acontecendo aquela crise nos Estados Unidos, de 2007, 2008. Eu fui arrastando até que em setembro deu aquele problema e começou o circuit break na bolsa brasileira. Começou a cair a bolsa, eu acho que teve uns 4, 5 em outubro. E o meu capital ali caiu mais 30%. Então você não tem muita paciência para estar ali, você tem... eu falei, vou sair e... Você fica com aquela sensação meio, cara, que isso aqui é meio estranho, não conta pra ninguém, fica triste, você não conta pra ninguém que você tá operando, só sai, só elimina lá e ponto final, né? E parece que nada aconteceu, finge que nada aconteceu. Até engraçado isso. E segui na faculdade. Logo em 2009, depois eu voltei também para a Bolsa de Valores, comecei a entender um pouquinho mais, comecei a fazer algumas operações. Mas você acaba não tendo essa visão de que o investimento você tem que ter um propósito, né? Você pensa que ali você tem na Bolsa de Valores para ganhar dinheiro, só para ganhar dinheiro. Quando você entra na Bolsa de Valores só para ganhar dinheiro, é complicado. Porque acaba você caindo em vários vieses comportamentais, psicológicos. Ali você não... Cara, você tem que ter um objetivo ali dentro muito claro e ter uma estratégia muito clara. Eu lembro que em 2009 eu comecei a ganhar um dinheiro na Bolsa de Valores e com o meu primeiro dinheiro que eu ganhei, eu peguei e comprei roda pro meu carro. Na faculdade, 19 anos, lá, você quer uma roda, um aro 18, 19, eu tinha um Gol, acabei de tirar um Gol da geração nova, então assim, vou comprar uma roda pro meu carro, né? Primeiro lucro que eu tive na bolsa. E isso o mercado pune, né? Porque você tira seu capital que você está investido, depois logo já vem as pancadas, né? E com umas análises meio fracas, e você não entende muito, você não se aprofunda muito. Então, assim, minha experiência no Bolsa de Valores, assim, nos 2, 3 primeiros anos foi meio assim... Investidor? Não. Eu comprava ação. E eu acho que muita gente está vivendo isso no mercado brasileiro hoje, né? Tá, explica melhor isso aí. Como assim? Investidor é diferente de comprar ação? Não, porque você está usando o mercado financeiro para tentar ganhar dinheiro, mas você não está analisando a empresa como o investidor deve fazer, você não está entrando no RI da empresa, está vendo os números, você simplesmente está usando a Bolsa de Valores como uma aposta. Faz sentido. E muitas pessoas não sabem que atrás do ticker tem uma ação, uma empresa física, né, que dá lucro ou dá prejuízo. Então a pessoa entra muito na euforia para ganhar, tirar, fazer aquela operação rápida e não entende, assim, não tem bem definido. É lógico que você pode fazer esse tipo de operação, mas tem um momento para isso, né? Como investidor, você tem uma experiência, você vai ganhando mais um pouquinho de experiência. Sim. Então, falava, você era investidor desde 2008? Pô, eu comprava ações, eu tinha uma noção de mercado de ações, a parte teórica, muito legal, mas talvez o meu, vamos dizer assim, meu mindset não estava formado como investidor. Entendi. E isso vem muito também, eu acho, da educação financeira, né? Porque eu sempre fui muito descontrolado financeiramente, assim, desde muito cedo. Eu ganhava muito, assim, até depois de formado eu ganhava meu dinheiro, mas eu também gastava com muita besteira.
eu acho que vem muito de eu ser filho de pais separados, então tem aquela questão que você não dá muito valor, você ganha presente de um, ganha presente de outro, e acaba estando ali dentro daquela questão. Seus pais são de onde? De Rondônia também. Não são do Paraná, foram pra Rondônia. Eles ainda moram lá? Moram, sim. Ah, entendi. Mas tem comércio ainda lá em Rondônia. Entendi. E essa questão de ser filho de pais separados, às vezes traz uma carga emocional, assim, financeiramente falando, de bagunça ali, né? As questões das contas pessoais, né? Então eu tive sempre esse problema, mas tá, vamos voltar. Daí, em 2010, 2011 me formei, voltei para Rondônia, daí eu comecei a trabalhar como advogado, comecei a fazer muita correspondência. Naquela época tinha muita correspondência de empresas grandes do Brasil, Oi, Trip, que é hoje Azul, Bradesco, contratava advogados que estavam em Rondônia para ir fazer audiência, né? E foi muito proveitoso, eles pagavam bem a audiência, 700, 800 reais por audiência, e acaba assim, um cara que estava recém-formado, por eu estar em Cacoal, Rondônia, abriu muitas portas na carreira de advocacia, né? Então eu estava conseguindo tirar 2 dígitos, assim, com todos meus amigos estavam tirando aí R$1.000, R$1.500 ali de estagiário ainda. Como eu já tinha OAB, eu consegui passar rápido na OAB no 9º semestre da faculdade já, mesmo não estudando, até o pessoal ficava tirando sarro de mim, cara, como você vai de chinela havaiana para a faculdade, do fundão, e como que aquele cara passou, tem que direito aí, né, na OAB. Mas eu sempre fui muito de prestar atenção, muito de acompanhar a aula, raciocínio, e também tem muita sorte, você acerta uma questão, que é aquela questão que você sabe, também tem muita gente bem mais inteligente do que eu, que não conseguia passar pelo aspecto emocional. Então, que está uma vantagem grande no Bolsa de Valores é o aspecto emocional, você está bem centrado emocionalmente. Eu acho que está todo mundo nivelado hoje em dia, né? Então, se você tem uma vantagem, no lado emocional no Bolsa de Valores. Com certeza. Então, daí eu, como eu já estava com a OAB, fui para Rondônia trabalhar como correspondente, estava super bem, mas de uma hora para outra, assim, eu fazia 20 e poucas audiências da Oi, e sabe que Oi tem reclamação pra caramba, né, audiência. E qual que era o meu papel? Eu ia na audiência e falava assim, não tem acordo, pronto, ia embora. Entendeu? Eu fazia 10, 15, 20 audiências por dia. Oi, Azul, essas empresas todas que tem bastante reclamações. E o mercado desse tipo de correspondência começou a diminuir. Você ganhava 700, 600, daí depois começou a pagar 400, 300, 200... 100, por que isso? 50. A demanda, começou todo mundo querer fazer, muitos profissionais fazendo também. Quem chega primeiro sempre vai tomar água limpa ali, mas depois o mercado satura. É normal. Quando tem um ganhando dinheiro ali, todo mundo vai em cima. E como era uma coisa que era tipo um office boy jurídico praticamente, você precisava usar o seu intelectual, eu falei, cara, isso aqui vai dar problema. Porque eu vou ficar ali 2, 3 anos trabalhando com isso, e depois que eu precisar ter minha clientela, vai ter problema, porque ninguém vai ter trabalhado, ter essa parte, né? Você não vai ter criado sua clientela no meio jurídico, né? Eu falei, não, vou sair disso aí. Daí, nesse meio tempo, sempre com a cabeça do empreendedor, um amigo meu chamou, vamos fazer um clube de pôquer, né? Que estava no auge lá em 2012. E como a parte jurídica precisava transformar em um clube mesmo, uma associação, me chamou, a gente conseguiu transformar em associação, regularizado, tudo legal, o clube de pôquer. Daí depois eu vendi uma parte para ele, depois eu tive comércio, uma loja de decoração, né, em Cacoal. Então eu sempre fui esse pezinho meio do lado do empreendedor. Né? E os investimentos sempre comprando, por injeção, sempre acumulando, mas como eu era meio desorganizado, em paralelo eu sempre colocava dinheiro, tirava dinheiro, colocava dinheiro, tirava dinheiro, colocava dinheiro, e aí foi por muito tempo isso. Entendi. Né? E daí depois eu fui para a construção civil com um amigo meu, a gente começou a construir casa também. Então eu sempre fui muito inquieto, né? Sempre tive bastante opção, mesmo estando na carreira de advogado, fui querendo, tipo assim, que nem o livro do Nassim Taleb fala, você tem que ter opção na sua vida. Porque se dá um problema num lugar, você vai para o outro, você consegue ir para o outro. Sim. Você sempre tem que deixar aberto as opções, né? Isso é muito interessante. E você trabalhou por quanto tempo de advogado? Acho que 5 anos. 4, 5 anos. E tive outras coisas também no meio do caminho. Investimento em paralelo, né? Entendi. Investido em paralelo. Entendi. E aí, quando que você decidiu focar realmente nos investimentos? Então,
Daí, eu já estava casado nessa época, em Cacoal. Eu já tinha construído minha casa dos meus sonhos ali, uma casa bonita, assim, falei, nossa, agora eu estou realizado, vou ficar aqui em Cacoal. Daí, eu tinha acabado de ter meu filho, e como minha esposa é de Campo Grande, de Maracaju, né, no interior de Mato Grosso do Sul, e toda a família dela é de Mato Grosso do Sul, ela falou assim, cara, estou com vontade de ficar, voltar perto da minha família. E isso faz sentido, porque quando você mas por quê? Ela foi com você? Foi comigo para Cacoal, sim. Foi para Cacoal. E até eu brinco com ela, eu falei assim, cara, eu tô indo para Cacoal. Se você quiser casar comigo, você vai ter que morar em Cacoal. Eu pensei que ela não queria aceitar morar em Cacoal, sair lá de Chico. Eu falei, não, eu vou. Então, ela sempre foi muito parceira minha, né? Então eu falei, daí quando ela teve essa vontade de voltar para a cidade dela, para ficar mais perto, pô, ela tem um voo lá, os avós dela moram lá, todos os tios, e a mãe, a irmã. E isso faz muito diferença pro meu filho, né? Uhum, também esse tipo, mais liberdade, mais tranquilo, e esse contato com todo mundo ali. Então eu falei, vou ter que voltar, então vamos voltar. E até fala essa questão assim, eu tinha acabado de construir a casa, e quando você constrói a casa, você não pensa no que vai acontecer no futuro, né? Uhum. Então você pensa que você vai morar naquele lugar para sempre. E esse é o grande problema da pessoa de morar de aluguel ou ter a casa própria, né? Uhum. Então eu sempre bato na tecla. Porque muitas vezes você cria um cenário, o cenário está sempre mudando. Sim. Então você precisa sempre ter uma solução ali prática. Então você alugar, você aluga uma casa, você constrói uma casa de 2 quartos, 3 quartos. Daí sua esposa é de gêmeos, trigêmeos. Sua mãe tem que morar com você, né? Então você tem que aumentar o quarto. Então você tem uma casa alugada, você tem essa flexibilidade. Com certeza. Mas eu pensei, cara, eu não vou ter mais problema, né? Tá aqui em Cacoal, vou ficar aqui em Cacoal. Mas você nunca espera que é a vontade da sua esposa para voltar para a cidade dela. Então eu falei, beleza. E nesse aspecto eu tive sorte, porque eu coloquei minha casa para vender. Eu falei, não, vamos colocar a casa para vender ali, nem vamos colocar placa, e vender muito rápido a casa. E eu falei, então vamos para Maracaju, vamos voltar lá, vamos voltar para tudo, vamos ficar ali. Então eu fiquei 6 meses lá em Maracaju, nesse prazo. Que eles mexem, a família da minha esposa mexe com fazenda, tem posto de combustível, então eu fiquei um pouco mais inserido nesse meio. Mas, quando você vai para uma cidade pequena, que o povo é focado só em lavoura, em soja, milho, todo mundo sai para um lugar, fala de milho, fala de soja, fala de milho, faz só daquele assunto. E você deixa seus amigos em Cacoal, e você tem os assuntos, você gosta de outras coisas, de investimento. Então, eu vi que eu estava me tornando chato ali, porque eu só queria falar de investimento, né? Porque eu já gostava daquilo lá, queria mostrar esse mundo dos investimentos e falei, cara, eu já estou ficando insuportável. E daí, na virada de 2018 para 2019, eu falei, cara, eu vou criar um propósito, né? Vou falar na internet sobre o assunto, vou criar valor para as pessoas, porque eu acho que o Instagram pode ser uma ótima ferramenta para agregar valor para as pessoas, né? Com certeza. Você pode usar para o bem ali muita coisa, você não precisa ter aquela visão, vou ficar ostentando no Instagram. Você pode usar para o bem, cara, você faz um bem gigantesco no Instagram. Eu falei, cara, daí em 2019, na virada do ano, eu falei assim, cara, em vez de eu criar um monte de metas, essas metas, vou emagrecer, vou fazer não sei o quê, vou parar de beber, essas coisas assim, eu falei assim, cara, eu vou criar um propósito de ajudar as pessoas nesse meio dos investimentos. Entendi. E isso me ajudou muito também, porque eu falei assim, cara, eu tava ficando até meio depressivo, eu falo assim, cara, a gente não entende as questões da depressão, né, mas você vê que você tem alguns sinais ali, eu tava em casa e queria sair, ele acaba muito cedo e acaba ficando meio desanimado com as coisas, né? Então, o Instagram, falar sobre investimento, me ajudou muito a passar essa visão. Porque, começa a falar de investimento, todo mundo começa a te agradecer, começa a falar, não, que legal, você precisava disso, escutar isso. E é engraçado que quando você começa a usar o Instagram, você tem alguns receios, né, algumas barreiras. Falei, nossa, como que eu vou ficar fazendo stories? Como que eu vou fazer isso? E você recebe um feedback de onde você menos espera. Sim. Os amigos seus antigos, falei, cara, que massa que você está fazendo investimento, me ajuda aqui nesse sentido. Então a gente fica pensando em coisas pequenas, o que o X vai pensar de mim, o que o Y vai pensar. E quando isso você está gerando valor para uma gigantesca, isso fica sem sentido. Sim. A gente tem alguns medos assim de se mostrar, né? E até hoje eu sou bem mais assim, mais quieto, mais tranquilo, não mostro tanto nessa vida assim, né? Mas, cara, faz todo sentido, ter todo o valor que você ganha no Instagram. Então foi assim que eu comecei a falar de investimento no Instagram. Entendi.
Isso aí que você falou faz. A gente tá sempre zoando o Brunão, galera, que ele precisa botar mais a cara e tudo mais, só que ele realmente ele ainda fica um pouquinho mais no background ali. Mas eu acho importante, né, a gente realmente dar as caras e mostrar pra galera ver que a gente é pessoa, que nós somos pessoas normais, né, cara? Pobres mortais também, exatamente. Né? Por isso que eu sempre bato nessa tecla, cara. Todo mundo precisa investir. Eu não tenho formação. É lógico que depois, em 2016, que teve uma grande virada dos investimentos, que eu entendi, que eu me organizei financeiramente, que eu falei, cara, eu tô perdendo tempo, porque minha carteira tá subindo muito de rentabilidade, e eu tô tirando a rentabilidade dela, porque eu tô tirando meus aportes que eu deveria ter feito. Então eu me organizei, eu entendi. Desde 2016 eu fui fazer uma imersão no mundo do mercado financeiro, estudei muito, fui fazer uma pós-graduação em finanças, investimentos, fui tirar certificação, fiz Ancord, estou tirando CFP também agora, falta 2 módulos, e tenho interesse em fazer, não para tirar certificação e prestar assim, mas para ter o conhecimento, para poder passar conhecimento de qualidade. Conhecimento porque mais a teoria é agregada com a prática, não adianta nada você chegar com muita prática, tem algumas partes teóricas que são muito boas, que você precisa também agregar valor para as pessoas. Sim. Não adianta nada você ter um skin the game e ser um burrão ali, entendeu? Que adianta, tô comprando Oi, comprei 50% de Oi hoje na minha carteira. Você tem skin the game, e você vai se lascar. E as pessoas vão te seguir por causa disso que você está fazendo isso? Sim. Entendeu? Então tem um pouco também de responsabilidade nesse sentido. Então você está falando de investimento, é uma coisa muito sensível na internet, então você tem que puxar essa responsabilidade. Então você vai aprendendo a ter mais responsabilidade, né? É até engraçado, porque às vezes eu até falo, eu postei um tempo atrás, você vai aprendendo, né? Um grande aprendizado ali nas redes sociais. Eu posto um monte de conteúdo e às vezes eu vejo, tem poucos compartilhamentos, ninguém salva, ninguém faz nada. Esses dias nos stories, alguém perguntou alguma coisa dos rendimentos de Itaúsa, eu postei meu rendimento de Itaúsa, que tinha dado 7, 8 mil reais de dividendos, né, no mês. E eu vi que todo mundo compartilhou. Um monte de gente compartilhou, acho que foi o recorde de compartilhamento. Que é alto, 7, 8 mil de uma ação de dividendos no mês é alto. E a pessoa falou, caramba, o que é isso? Então isso também, você começa a pensar, cara, o que o pessoal quer número, quer resultado, quer essas coisas. Então você começa a ficar mais assim, não mostrar tanto isso também, né? Não ficar mostrando tanto sua carteira. Eu mostrava às vezes minha carteira, daí vinha a gente falava assim, cara, eu comprei aquela ação, muito obrigado, porque eu vi na sua carteira. Eu falei, cara, não é mérito meu isso, cara. Você está fazendo, você correu um risco gigantesco com aquela ação. Ele não sabe o resto da sua carteira, não sabe por que você está investindo. Se eu minha carteira, tem ação da Oi, Cielo, Via Varejo. Pega essa parte da minha carteira aí pra pessoa ver. Daí a pessoa vai pensar, cara, mas eu não viu nada da minha carteira, como que eu estou feito de proteção, como que eu tenho de renda fixa. Então, é muita ilusão você olhar a carteira da pessoa e seguir. E você sempre vai falar que as pessoas da internet estão criando umas carteiras que nem um Frankenstein ali, né? Vai pegando parte de um, parte de outro e não entende porque ela está montando aquela carteira para ela. E investir é muito subjetivo, né? Então, tem esse problema. Então, você vai ganhando essa responsabilidade dentro do Instagram, você vai tendo um pouco mais de responsabilidade. Tudo que eu fiz em janeiro, você vai mudando até hoje, você vai evoluindo ali nesse sentido, você vai entendendo, você vai tendo mais empatia também pelas pessoas. Sim. É que nem eu falava, antes eu brigava com as pessoas que iam lá nas perguntas. Pesquisa no Google, essa porcaria que tem no Google, né? Mas depois eu entendi que as pessoas queriam escutar eu falando sobre isso. Né? Então você tem que ter um pouco mais de empatia pelas pessoas. Porque não é todo mundo que tem a facilidade de pesquisar no Google. Às vezes ele quer escutar da sua boca o que você tem aquela opinião. Até porque, tipo, no Google tem lá milhares de pesquisas que talvez vão ter opiniões diferentes ali. E o cara, se ele criou uma confiança em você, ele quer realmente, não importa o que está no Google, ele quer ouvir você falando, porque se você falar, ele vai acreditar. E a partir do momento que você se coloca à disposição para ajudar as pessoas, você não pode ser seletivo. Sim. Você tem coisas desde a pessoa que está começando, ele dá dúvida mais, que nem você sempre básica. fala, pode fazer a pergunta mais básica aqui para mim que eu vou responder. Então e isso que é o Brasil, não tem muita gente assim, expert nesse mundo de investimentos, né? Sim. Então, eu acho que vem muito disso também. Então você tem que ter essa empatia pelas pessoas, tem que ter essa sensibilidade na internet. E você vai ganhando experiência também para lidar, que é muito, muito novo para a gente isso aí também. A gente vai evoluindo. O que era você aí quando começou, hoje está bem melhor, bem mais prático. Como que você responde, como você sente as pessoas, como você sente os seus clientes, ou também conteúdo gratuito, como que é o tom que você deve falar com a pessoa, né? Sim. Qual que é a sua persona que você quer alcançar. Então isso você vai aprendendo, ter esse tipo de comportamento, que acaba sendo um comportamento mais de marketing, mais de entender, de empreender,
do que propriamente no mercado financeiro, né? Sim. Então o nosso trabalho hoje eu acho que é mais de empreender, de Sim, marketing digital. a gente tem que misturar as duas coisas, né? Nós somos experts nesse assunto, mas isso não quer dizer que nosso trabalho é nesse assunto, né? A gente é indiretamente nesse assunto e diretamente em outros tipos de assunto. Perfeito. Cara, antes da gente voltar nesse assunto de investimentos, e de onde que surgiu esse negócio de fazenda aí que a gente... Então, é porque lá em Maracaju só tem fazenda, né? Então você vai tirar foto, tá no meio da fazenda. Então eu sempre brinquei, falei, cara, eu era o cara mais roqueiro. Eu lembro que quando eu fui pro terceiro ano em Campo Grande, eu fui de All-Star, e o pessoal tirava sarro, porque todo mundo só tinha Nike Shox, bonezinho da Tony, e o pessoal tirava sarro de mim, né? Eu sempre fui muito roqueiro, gostava muito de rock, essas coisas assim. Então eu nunca fui muito de fazenda, essas coisas assim. Mas como você está diretamente envolvido com isso, e eu gosto de operar bastante também a parte de commodities, de opções, de ETFs, nesse sentido, acaba linkando, né? Então acaba, querendo ou não, a gente vai brincando, tá ali em Maracaju, passa um trator do lado, depois eu vou acompanhar meu filho, adora trator, está fissurado em trator, entendeu? Então a gente está sempre na fazenda também. E acaba que é muito gostoso também a fazenda, tem um outro tipo de vibe, outro tipo de ritmo, né, que é muito gostoso. Apesar que eu amo isso aqui também em São Paulo, é muito gostoso estar aqui também. E surgiu daí, né, a gente brincando, postando foto da porteira, saindo da casa, os encontros, né. E você tem alguma fonte de renda que vem da fazenda hoje em dia? Isso. Tem a parte da minha esposa, que o pai dela é falecido também, né. Então tem essa questão da renda dela também da fazenda. Entendi. Então acaba sendo familiar ali a questão da fazenda. Entendi. E você falou aí de questão de operar commodities e tal. O que é isso? Explica pro pessoal aí. Cara, você pode operar commodities hoje por via ETFs, que eu acho que é a maneira mais prática de você conseguir operar commodities, né? Porque o mercado de ETFs é um mercado fantástico, gigante nos Estados Unidos ali. Então você abre uma conta no exterior e começa a operar aqueles índices de commodities, ou também no contrato futuro, né, aqui no Brasil. Mas o contrato futuro tem algumas particularidades que tem alguma coisa de alavancagem que é um pouco mais complicado. Então eu prefiro ficar mais nos ETFs. E dá para usar também no contrato futuro, fazer proteção para o próprio mundo físico e o mundo ali da Bolsa de Valores, eles se cruzam, né? Porque você pode fazer trava de dólar, trava de milho, soja. Então acaba que é um universo totalmente paralelo, né? E é bem apaixonante também, porque tem alguns fatores. Se você pegar o livro do Ray Dalio, ele foi a carreira toda se apaixonando em commodities. Então é muito legal a visão que ele tem, e eu indico para todo mundo aí o livro Princípios de Ray Dalio, que é fantástico esse livro, acho que todo mundo deveria ler aí, e fica a dica aí. Boa. Mas espera aí, antes de falar de commodities também, a gente deveria falar mais de investimentos para iniciantes, né? Porque, assim, o iniciante, não sei, qual que é a sua opinião? Você acha que o iniciante ele já deve começar querendo operar commodities ou ele deve passar por outros passos antes disso? Cara, eu acho que a operação para commodities é para um lado mais profissional do mercado financeiro, vamos dizer assim. Não adianta a pessoa que trabalha o dia inteiro querer ir para esse lado de... Porque operar commodities para mim já chega a ser uma profissão. Vamos dizer assim, a gente tem os 3 pilares ali. Ganhar, poupar e investir. Então, operar commodities, day trade, swing trade, vai entrar tudo na primeira coluna. Então a pessoa tem que ver que ela tem uma profissão ali. Ela é advogada, ela é médica. É a fonte de renda daquela pessoa. Fonte de renda. Então quando você opera commodities, você está entrando na sua fonte de renda também, entendeu? Então a pessoa tem que ter muita sensibilidade, porque não tem dinheiro fácil no mercado. Então é todo o grau da dedicação que ela vai ter que ter. Então, às vezes compensa bem mais ela se dedicar ao trabalho dela do que ela ir para esse lado. Então, para quem está começando, principalmente pela questão de experiência e também pela questão de tempo, ela tem que precisar focar. Vamos assim, falar no brasileiro médio. Começa a investir com 20, 24 anos, 23, 24 anos, acabou de se formar, está começando a ganhar seu dinheiro na sua profissão, e tem que focar na profissão. Sim. Tem que fazer um curso, tem que fazer uma pós, então ele não consegue tirar muito dinheiro para investir. E o tempo que ele tem que gastar é na profissão dele. Porque é ali que vai ter o maior ganho. Entendeu? Porque você investir, ficar investindo, você não vai ter muito ganho ali agora. Porque às vezes não é tão fácil, não tem muita acessibilidade. Tem que começar a investir agora, com pouco dinheiro. É ótimo você começar a investir com pouco dinheiro.
porque você está se programando para investir ali como investidor, né? Mas às vezes você nunca pode investir R$ 50 e tirar a capacidade de você ganhar mais dinheiro na sua profissão. É isso que você tem que ter, essa sensibilidade do investimento. Sim, O que eu vejo hoje? Muita gente iludida pelos ganhos, porque o mercado financeiro, algumas empresas, traz pela ganância o pessoal. As pessoas entram para o mercado financeiro ali para começar a ser investidor. Elas pensam que vão ganhar dinheiro fácil. A pessoa começa a fazer crossfit. Ela fica fissurada em crossfit. Então é que nem um investidor que está começando. E quando ele começa a investir, comprar premiação, ele entra em todos os grupos de WhatsApp, todos os Instagrams ele começa a seguir, daí ele começa a ir mal no emprego. Por quê? Ele começa a responder muita gente ali no WhatsApp, começa a perguntar, falar e tal, fica fissurado nisso. E quando ele está começando, tem que ser mais tranquilo possível, entendeu? Então não pode... É lógico que eu tenho uma euforia no começo, primeiro mês, segundo mês, mas depois ele tem que voltar para a realidade e voltar para o trabalho dele, né? Sim. A não ser que a pessoa não, agora eu quero estudar para o mercado financeiro, eu quero vir para o mercado financeiro, eu quero trabalhar, eu quero tirar uma certificação, daí beleza. Você se encontrar no mercado financeiro nessa parte profissional. Mas se não, para a maioria das pessoas, o mercado financeiro é o ganha mais, ele é o plus, então tem que focar primeiro em ter o dinheiro, né? Sim. A galera costuma achar que essa parte dos investimentos, que para investir você precisa estudar muito e ficar muito fissurado com aquilo ali, sendo que na verdade é melhor você focar no seu trabalho, né, e somente dedicar um pouco menos de energia para os investimentos, porque ele é só um dos pilares, né? Não adianta você ficar focando só nos investimentos se você não for trabalhar com isso. É o ciclo da vida, na verdade. Você vai ter uma hora que você vai chegar no auge do seu trabalho, que você não vai ter mais sentido você focar tanto tempo no seu trabalho. Então você vai pegar e vai, então tá, agora eu vou estudar um pouco mais de investimento, vou começar a ter mais experiência, mais conhecimento no investimento para conseguir melhorar minha rentabilidade ali dentro. Então vai ter uma hora que a coluna dos investimentos vai te puxar para cima também. Sim. Entendeu? Mas tem hora para tudo, então ela tem que entender qual que é o ciclo da vida que ela está, onde que ela está inserida no momento, né? Se é questão de criação de patrimônio, ou se é questão de acumulação ali, ou questão de preservação ali. Entendeu? Então ela tem que entender onde que ela está encaixada ali no momento para poder fazer as decisões. São escolhas, né? Você investir é uma escolha que você faz e que todo mundo deveria fazer, na verdade. Mas tem o tempo também, não precisa ser tão eufórico, tão assim, ansioso para isso, né? Mas e se o cara ele já está ganhando uma grana ali, já está satisfeito com o trabalho dele? Não satisfeito, né? Mas já tem um trabalho ali que dá uma renda para ele, que ele consegue fazer sobrar no fim do mês, mas ele quer investir, só que ao mesmo tempo o trabalho demanda muito tempo. Como você acha que ele poderia fazer isso? É que você falou, o trabalho demanda muito tempo, né? Então, às vezes, ele tem que se organizar, é um ajuste fino, vamos dizer assim, né? Às vezes vai ter que poupar mais, às vezes ele vai ter que definir o objetivo que ele quer alcançar. A partir do momento que ele define o objetivo que ele quer alcançar, isso eu falo que a experiência é minha. Porque eu tive muita sorte no mundo dos investimentos, porque por mais que eu saí, meu contexto ali, de familiar, condição financeira, me permitiu continuar no mercado financeiro. Mas eu errei muito. Então eu não posso falar que eu tive sorte, faz do meu jeito que vai dar certo. Não, eu sou ao contrário. Eu errei tanto aqui, mas eu continuei no jogo, não por mérito meu. Tem alguns fatores externos aqui que me permitiram ficar no jogo. Então, assim, não é porque deu certo pra mim que vai dar certo pra você. Então, cada pessoa é muito subjetivo isso. Então, pra pessoa que não tem muito tempo, tem que fazer um ajuste fino. Eu quero ter uma renda de 30 mil aí daqui a 30 anos. Se o seu salário não encaixa na realidade, você vai ter que poupar mais. Sim. E vai ter que buscar investimentos mais arriscados ali também. Então você não pode ser tão conservador em renda fixa. Você tem que abrir mão de um conservadorismo ali nos investimentos e buscar um pouco mais de ganho ali, de alta em renda variável, nessas questões. Então ela tem que fazer um ajuste fino, assim, tem que ser muito... É difícil, é complicado, não é fácil essa questão da alocação, de plano, mas a pessoa tem que ter um planejamento, né? Então isso que ela tem que ter muito claro quando ela está começando a investir. E quais os tipos de investimento para pessoa realmente que quer começar agora, mas ainda está um pouco receosa do mercado? Eu sou muito... eu gosto de simplificar as coisas.
Eu vejo que tem muito perda de energia e algumas coisas que não vão te dar rentabilidade suficiente e que vão fazer você ficar procrastinando a sua decisão de começar a investir. É que nem tipo, a reserva de emergência. Um monte de gente fica, reserva de emergência, coloca nisso, coloca naquilo, faz isso, achando CDB, pesquisei o melhor banco, não sei o que. Cara, coloca Selic logo. Faz o simples. Ficar procurando muita coisa ali. Vai mudar quase nada da rentabilidade. Não muda nada, cara. Você vai, é muita perda de tempo. Coloquei no CDB que está me rendendo 110% agora. Mas a pessoa não consegue ver os riscos que ela está correndo ali, entendeu? Ela não consegue enxergar o risco que ela está correndo em pegar um CDB de banco ruim. Então faz o básico. Qual que é o título mais seguro hoje? São os títulos públicos. Então faz essa combinação, Selic e IPCA. Entendeu? Faz um planejamento para colocar IPCA mesmo, para manter o IPCA, não para vender, por conta da oscilação da taxa de juros. Mas faz esse planejamento. Você simplificou aí metade da sua carteira. Sim. E na outra metade dessa carteira, tá, é legal escolher ações, mas eu já não estou com tempo para ficar escolhendo ações também, entendeu? Eu tenho investimento nos exteriores, só para ETFs. No exterior tem o Berkshire, tem a Amazon, e eu comecei a comprar só ETFs agora no exterior para otimizar meu tempo. E ter uma alocação mais tática ali no exterior. No Brasil eu faço um stock picking, eu vou comprando umas ações ali do meu interesse, mas também uso algumas estratégias ali para facilitar. Então isso que a pessoa tem que pensar, ela tem que querer sempre mais facilidade, né? Porque o mercado financeiro ele vai te vender complicações, né? As pessoas vão te vender complicações, eles vão te deixar ansiosa, vão te deixar que você tem que consumir bastante relatório, eles vão te assim, e a gente vai consumindo, até a gente que está trabalhando nesse meio do marketing digital, a gente vai fazer as pessoas consumirem o marketing digital também, ali, o conteúdo nosso. E isso que a pessoa tem que ter essa sensibilidade e entender o que está sendo útil para ela, não, o que é, não, isso aqui é simples, isso aqui é o que eu vou fazer, eu vou seguir. Isso aqui está básico, isso aqui está bom. E às vezes a gente pensa que básico, simples não é. Não, mas vou falta fazer, alguma coisa, falta né? alguma coisa, né? A gente vê grandes gestores falando das teorias modernas de portfólio, beta, as múltiplos, valuation e tal, e a pessoa fica perdidinha, assim, né? Mas assim, tem muita coisa que, cara, simplifica, né? Você tem um ganho de energia ali para focar no que realmente importa, né? Sim. É isso. E você faz hoje só investimentos para o longo prazo ou você faz também, você falou aí que faz alguns tradezinhos e tal? Eu gosto. Como você divide isso na sua carteira? É difícil ter essa mentalidade de divisão. Eu sei porque eu estava operando bem pesado day trade em outubro, né, eleição, você vai começar a operar bastante, estava tendo bastante ganho satisfatório ali dentro, no mercado, você vai e tal. E um dia deu uma grande perda ali. Caramba! Você fica ansioso, daí você vai transferindo mais dinheiro do seu patrimônio para colocar mais no dia do trade. Daí você coloca mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Eu falei, não, cara, isso aqui pode ser minha ruína. Pode. Você, por mais que está totalmente positivo no day trade, você pensa, cara, isso aqui é muito perigoso. Então, ter essa questão de conseguir dividir o seu capital de risco, o seu patrimônio, a pessoa tem que entender o perfil dela, né? Entendeu? Então você vê, cara, isso aqui eu não vou fazer isso. Eu percebi que o day trade, às vezes, no nível que eu estava operando, chegar a 100 contratos de dólar ali, pesado, entendeu? Estava sendo prejudicial para mim. Então você percebe, eu tive, assim, ainda bem que eu consegui ter essa noção na hora exata, não tive prejuízos maiores com isso, mas muita gente não tem, né? Então ela acaba misturando muito o que tem pro longo prazo para as operações especulativas, né? Então isso a pessoa tem que ter uma noção, ver se ela vai conseguir lidar com isso. Mas eu faço minhas operações, eu já faço day trade algumas horas, assim, uma vez por semana, 2 vezes, ou às vezes por 3 semanas sem operar, quando não dá tempo, né? Então às vezes, você tá aqui, eu vou brincar no mercado. Você tem experiência, você tem noção dos gráficos, você tem estudo sobre isso, então você acaba fazendo, né? Algumas operações, eu gosto de fazer muito de opções também, em vez de entrar em swing trade comprando ação, eu compro opção, porque você se expõe no valor bem menor e tem um ganho bem maior. Em vez de você gastar, Petrobras aqui está com uma possibilidade de subir aqui no gráfico. Em vez de você comprar 40 mil de Petrobras, você compra 3 mil de opções. Se acontecer algum perigo, acontecer algum problema com Petrobras que aconteceu com o Pedro Parente, como foi demitido, o Brasil ele caiu muito, caiu 20%, 30%, você só perde os 3 mil reais que você colocou, que representa os 40 mil reais da ação, né? Então isso também tem essa vantagem de operar opções aí. Então eu faço esse tipo de operação, mas lógico que a pessoa precisa ter muito estudo, entendimento, que não é para todo mundo também isso. Não é porque dá certo para mim, que vai dar certo para a pessoa, que
tem muito, assim, muita ilusão no mercado financeiro, né? A pessoa querer viver de day trade, querer viver disso, e não existe isso. Eu consigo ter isso por causa da vida que eu tenho hoje, entendeu? Então... E você faz isso com a parte pequena. É, parte pequena. Você tem um capital de risco, mas mesmo assim, com o capital de risco é um pouco complicado você ter essa divisão. Como eu falei daquele dia do day trade, você acaba complementando parte do seu patrimônio por causa do day trade, né? Então você tem que ter essa noção que você, quando você faz day trade, como você é muito alavancado, você tem esse risco também, né, no patrimônio. Então, para quem não tem tempo, para quem não tem experiência, querer entrar é muito complicado. Sim. E a gente vê muito também a galera que às vezes fala assim, quero investir longo prazo, buy and hold. Só que aí passa uma semana, a ação dá uma valorizadinha lá, o cara fala, não, agora eu vou vender o trade. Você ter uma estratégia bem definida, você entender o que é especulação, o que é investimento no mercado financeiro, é o meio caminho andado para o sucesso para o investidor. Então, você ter bem definido, cara, eu estou comprando por causa disso, disso e disso, e se acontecer isso, eu vou vender, se não acontecer, vou ficar com ela na carteira. Ah, mas pode cair os juros. Se cair os juros, o que eu vou fazer com a carteira? Ah, mas a empresa tem um benefício de uma regulação hoje do governo. Se cair essa regulação, essa lei, eu vou vender a empresa. O que aconteceu com a Cielo? Tinha um mercado que era o monopólio dela. Se cair, eu vou vender? Você consegue identificar isso. Então você consegue ter uma atitude, porque no momento que a coisa acontece, o seu psicológico não vai estar bom para fazer isso. Entendeu? Então você tem que ter sempre o caminho A, B, C, D, se possível ali, do que você vai fazer se acontecer X. Porque se você tomar a decisão antes, você tinha toda aquela carga emocional. Uhum. E você tem que apertar o botão, né? Porque, tipo assim, chegou aquele tal, perdeu o fundamento, aperta o botão. Esteja certo. Não adianta você querer, não, mas eu pensei melhor, agora eu vou mudar minha estratégia. Cara, daí já era. Com certeza, eu concordo muito com isso aí que você falou de manter uma estratégia, né? E, definiu sua estratégia, segue ela até o fim, né, cara? Se você ficar pulando de estratégia para estratégia, você não vai conseguir ser bem sucedido em nenhuma delas. O investidor ele não tem vantagem nenhuma analisando dados da empresa em relação aos outros investidores. Não tem noção nenhuma. Uhum. A única vantagem que o investidor tem é o emocional. Ele seguir aquele tipo de estratégia que ele definiu. É a única vantagem hoje que eu vejo no mercado é o seu emocional. Gente perde quando tem o efeito manada, quando acontece algum problema em alguma grande ação assim, a BTG, corrupção que teve esse tempo atrás, caiu 15%, 20%. Você vê que teve um problema emocional ali, entendeu? Porque caiu mais do que, vamos dizer, Banco Inter, que você vê que carregado de emoção ali no Banco Inter, todo mundo comprou no topo e não sabe o que fazer agora, que está caindo, depois sobe, fica todo feliz, depois compra mais, faz preço médio. Você viu que já era a estratégia da pessoa. A pessoa perguntando, e agora, o que eu faço com o Banco Inter? Cara, eu não sei, cara, qual foi a sua estratégia? E assim, eu tento ajudar a pessoa também, sabe? Vamos voltar aqui, o que você está planejando com o Banco Inter? Banco Inter para mim no momento é isso, isso, isso. Mas você tem que definir qual que é a sua estratégia. O que você viu em Banco Inter? E mantém isso. Entendeu? Então acontece muito isso no mercado financeiro. Eu acho que é um grande erro dos investidores assim, mas eu acho que a exposição a ele, esse erro, tem que ser pequeno, porque a pessoa às vezes vai aprender com esse erro, porque eu aprendi muito com meus erros também. Claro. Desde que seja, não te tire do jogo, né? Ali, essa questão de... E você percebeu que, por exemplo, se você continuasse operando tanto no day trade, isso poderia começar a te tirar do jogo. Exato. Aí que você viu que talvez não era pra você aquilo ali, né? Não naquele momento. Eu dei um tempo no day trade, voltei depois a operar um pouco mais. E você vê diferente em mão, você vai postando um pouquinho, não, estava operando 5 contratos, vou operar agora 30, 40 contratos de dólar. Então você começa a mudar um pouco isso, assim. Não, vou para mais para ETFs de commodities, que é um pouco mais tranquilo ali, entendeu? Você coloca lá, vai operando. Vou diversificar um pouco mais para o dólar, mais para o exterior, entendeu? Então você vai mudando um pouco o seu tipo de planejamento ali dentro para se encaixar no melhor jeito de você operar, né? Sim. E eliminar os riscos, né? Porque o grande problema do investidor é que ele não enxerga os riscos que tem quando ele compra uma ação seguindo dica de alguém. O risco, cara, você tem um risco enorme, porque ela vai subir uma hora, ela vai cair e você não vai saber o que vai fazer com ela. É muito fácil você comprar uma ação no achômetro, no olhômetro ali, que um cara está comprando, e depois você não vai saber o que fazer. Você vai levar violinada, eu levei muita violinada nessa vida, que eu falei em 2008 quando entrei.
A bolsa, acho que teve 5, 6 circuit break em outubro. Caramba. Teve, e ela subiu para 30, ela subiu para 40, caiu para 30, daí eu vendi, daí eu me arrependi, daí eu comprei em 40, ela caiu para 30, e aí vai, cara. Daí eu comecei a perceber, cara, a inteligência emocional nos investimentos é o grande pulo do gato que eu posso deixar aqui. Você entender que você não é o gênio, né, dos investimentos, entender que tudo aquilo que você está vendo, nossa, existe um padrão aqui, compra a ação aqui, ela sobe aqui, depois é só vender aqui. Não, cara, você não é um gênio no mercado financeiro. Você não está inventando nada que o mercado financeiro não saiba ali, que já está ali no preço da ação. O pessoal fala assim, cara, as estatais agora é o momento das estatais porque vai privatizar. Cara, já está no preço lá, já vem subindo as estatais há 1 ano, 2 anos. O setor de construção subiu no último ano, e 200, tem empresas de 200, 150, então não é o momento às vezes, entendeu? Você não é o gênio do mercado para entender essas coisas. Por isso que não adianta a gente tentar, o que algumas pessoas fazem, tentar operar a notícia, né? Operar a notícia. Porque quando rola, aí a galera vem lá no nosso Instagram, quando rola alguma treta, alguma notícia nova, aí o pessoal vem, e aí, agora é hora de comprar tal empresa? Pô, você tá me perguntando isso, cara, se nós pobres mortais estamos sabendo disso, cara, já rolou há muito tempo, a notícia já está precificada naquele ativo ali, né, cara? Os grandes gestores gastam o quê? 30, 40 mil reais para ter a informação primeira que precisa ali para eles, entendeu? Hoje eu tenho de assinatura de gasto com alguns aplicativos, depois eu gasto 3, 4 mil reais por mês, entendeu? Então é uma pessoa que não tem nenhuma informação, que tem informação do cara do trabalho dele, que tem informação do jornal da esquina. Então é difícil você querer se colocar nesse meio. Sim. Eu já sinto muita dificuldade, mesmo ainda tendo um acesso à informação mais privilegiado ali, assim, privilegiado entre aspas, né? Sim. Nessa questão. Comparado à maioria da população. Tem um pouquinho mais de informação, mas mesmo assim é muito mínimo esse acesso à informação que você vê que em 2 dias é capaz de mudar totalmente, né? Então é muita informação mais do network, de você conhecer empresas, de você ficar enchendo o saco do RI. Eu encho o saco do RI da empresa, eu mando um monte de e-mail para os caras, falando, não, por que aconteceu isso aqui, por que aconteceu aquilo ali, entendeu? Então você tem esse tipo de... você pode fazer também, né? Eles respondem todo mundo? Às vezes responde. Quando não responde, você vê, esse RI é meio... é um motivo para se ligar o alerta. Diz alguma coisa, né? Participar da teleconferência, cara, é muito legal. Você participar dos áudios ali, fazer perguntas. E é engraçado que quando você está participando, tem alguns gestores, tem alguns analistas que estão cobrindo aquele tipo de ação. Eles estão participando ali também com você. Então você acaba conhecendo, trocando uma ideia, entendeu? Pô, não interessa, se mete. Se você tiver tempo nesse sentido, você consegue também. Se você for apaixonado nisso aqui, quiser mesmo perder na questão do tempo, se mete nisso, né? Então é isso que eu vejo hoje dos investidores, essa questão, voltando a esse assunto do apelo emocional e os dados hoje, que antigamente quando eu comecei tinha poucos dados, hoje tem muita informação. E você conseguir fazer essa curadoria de informação é muito difícil, né? É a tendência que vai só aumentando também a quantidade de informação que chega pra gente. Aquele tal do cliente tem um excesso de informação, cara, parece que a gente precisa consumir, a gente precisa entrar em todos os cursos, a gente precisa entrar em todos os WhatsApps da vida, entendeu? A gente precisa ver todos os canais de YouTube do pessoal e acaba esquecendo o que é o simples, né? Sim, com certeza. E você estuda, você gosta, você sempre conversa sobre isso comigo, sobre essa questão realmente psicológica, talvez, do investidor, né? Cara, a questão de finanças comportamentais Isso. que foi em economia ali foi aumentando. Teve a teoria moderna de portfólio, que ganhou vários Nobel, depois veio a finanças comportamentais, né? Então teve uma evolução ali no sentido próprio acadêmico, né? E quando perceberam que o ser humano ele não consegue olhar de forma global para os seus investimentos, ele segrega o investimento, ele pode estar ganhando todos os investimentos, está perdendo um tipo de investimento, ele se importa mais com a perda do que com o ganho. E quando ele tem essa noção, ele tem vários viés comportamentais, de confiança, que você começa a ganhar dinheiro, então você se sente o rei. E é aplicável a nós, né? A gente começa a entender isso, e eu passei por todas essas etapas de viés, assim, de comportamento. Pô, eu comecei em 2009, eu pensava que era o rei, que eu estava ganhando tudo. Eu tive uma semana de ouro, 3, 4 meses operando, ganhando, acertando. Eu falei, cara, agora eu sou bom, né? Aí você vai dobrar a mão. Na hora que você dobra a mão, você perde tudo, né? Então acontecia muito comigo, que nem eu falo, você vai comendo que nem um passarinho, depois quando você faz cagada é que nem um elefante, caga, a bosta é enorme, né? Então o investidor que está começando tem muito disso também, né? E você vai entendendo mais do comportamento humano,
E eu sou um cientista nessa questão de comportamento. Eu estou em vários grupos de WhatsApp e as pessoas falam assim, nossa, minha bolsa vai cair. Eu falei, é mesmo? Por quê? Eu dou um desentendido ali, eu faço umas perguntas, mas por que que aconteceu? Ah, tá, legal. Daí comecei a entender mais como que o pessoal está agindo, né, no mercado financeiro. Tem muita coisa surreal, assim, no mercado, irracional no mercado financeiro. O pessoal comprando subscrição de fundo imobiliário, pensando que ele comprou o direito e pensou que ele já tem a cota do fundo. Ah, nossa, eu paguei R$4, como eu paguei barato. Quando tem o desdobramento, nossa, de 60 caiu para 30, nossa, tá barato agora, que caiu, entendeu? Então tem uma irracionalidade no mercado que é enorme, né, hoje assim. E é lógico que vão evoluindo, todo mundo vai evoluindo, vai entendendo melhor esse sentido, mas essa questão Essa questão comportamental, como você acha que a gente pode melhorar, assim, a gente pode ser mais racional e menos emocional, ou então, talvez não tem como mesmo, o negócio muitas situações não tem como, mas você pode adotar alguns mecanismos de proteção contra você mesmo, né? A diversificação da carteira é um mecanismo de proteção. Você definir por que você está comprando cada ativo ali é um mecanismo de proteção, porque você sabe realmente que anotar tudo que você está... Não, estou comprando as ações do Itaú, porque é isso. Esse preço, esse dia, eu comprei por causa disso. Ajuda. Você escutar opiniões contrárias também. O nosso mundo muda muito rápido hoje. É muito rápido, a dinâmica da mudança é muito rápido. Então você chegar para uma pessoa que tem uma ideia diferente de você e escutar essa pessoa é muito interessante. Porque não existe verdade absoluta hoje no mercado financeiro. Por isso que eu falei que aqui o podcast é democrático, né? Tem todas as noções, porque, cara, tudo pode funcionar ou não pode funcionar. Não pode ser extremista, falar, não, eu sou buy and hold, isso é uma porcaria, eu não uso PL, não uso múltiplos, que isso aqui é uma bullshit, não é isso, cara, no mercado financeiro. Perfeito. Tem grandes gestores que usam beta, que usam, Sharp é bom, Sharp não é risco a volatilidade. Cara, tem a sua opinião formada, mas escute o outro lado também. Porque não é à toa que a pessoa tem aquela opinião também. Entendeu? Sim. Você tem que escutar as pessoas do mercado financeiro que estão ali dentro, você não pode isolar isso. E o que fizer sentido para você, você usa, mas sempre com sabedoria. Entendendo realmente o risco que você está correndo ali na situação, você faz análise da situação. Então, isso é uma grande vantagem da pessoa, se ela conseguir fazer esse tipo de análise, né? Porque muita gente está falando assim, cara, é buy hold, agora buy foda-se, vou compensação e vou esquecer. Cara, às vezes não é o momento para fazer buy hold atualmente, entendeu? A gente não sabe o que vai acontecer, então você tem que saber, ter definido que você vai ter um momento que você vai ter que precisar vender essa ação. Entendeu? Então, às vezes, vai vir impactado aquilo lá, não, mas eu comprei por causa disso, então vai ter alguns mecanismos que você vai se proteger contra isso, né? Boa. Show de bola. Eu acho realmente super importante isso, né, da gente ouvir o outro lado, isso não só no mercado financeiro, né, cara, em qualquer situação aí, eu acho que vale a pena. Uma das coisas que eu aprendi assim, desde muito cedo, é que você, quando tem um problema, você tem que ser o mais objetivo possível. Você precisa sair de você. Você tem que olhar a situação de cima. Daí você vai conseguir identificar, brigou com sua irmã. Sai de você, vai pra cima e olha assim, por que eu briguei com minha irmã? Por que ela chegou a esse temperamento? Por que ela falou isso? Você vai puxar, não, porque eu tinha esse problema aqui, essa coisinha que talvez ela estava mais estressada, ela estava assim, aconteceu essa situação aqui, eu também estava assim, eu fiz uma coisa, então você consegue ter uma compreensão melhor da situação. Então, cara, tem uma visão muito focada nisso, valuation, faz valuation, você sai um pouquinho de cima, cara, por que a pessoa está fazendo isso? Por que a ação está fazendo esse movimento? Por que eu estou errado nesse movimento? Qual é a premissa que eu não adotei aqui no valuation? Entendeu? Então você consegue ter uma visão mais clara da situação. Então isso é tanto para os investimentos quanto para a vida, eu acho que isso é fantástico. Você ser mais objetivo, né, ali. Você conseguir isolar um pouco esse aspecto emocional ali e conseguir entender de cima a situação. É muito massa, cara. E me fala uma coisa, quais são os seus planos aí pro futuro? Cara, é difícil, né? Assim, às vezes a gente chega numa fase assim, lógico que vai querer ter mais filhos, ter uma família, aumentar a família. E eu coloquei muito assim, vários sonhos eu já realizei na minha vida. Então você acaba tendo mais propósito de viver ali, de criar alguma coisa de valor, você gerar valor, entendeu? Então eu vejo hoje que eu não tenho sonhos assim de consumo, de conquistas pessoais, não. É mais de poder ter um projeto grande que eu possa ajudar as pessoas. Legal. Então eu tenho alguns sonhos, alguns projetos encaminhados também. E mais nesse sentido. O futuro eu vejo assim, gerando mais valor para as pessoas. Massa.
Fala um pouquinho mais dos próximos projetos aí que você tem. Cara, eu tô com um projeto legal ali com o Leonardo Maranhão, do especialista em ETFs, né? Que acho que vai ser lançado nas próximas semanas, que é focado especialmente nessa questão do investidor tranquilo. Ele ser bem mais simples nas escolhas dos investimentos. Uhum. É uma coisa que não existe muito aqui no Brasil, nesse foco na alocação de ativos, né? A pessoa às vezes foca só na escolha do ativo individual, mas ele não pensa na carteira como um todo. Então, às vezes a pessoa fica perdida, como que eu vou montar minha carteira? Sim. Então, o nosso projeto é nesse foco, para a pessoa poder ter mais tranquilidade, porque muita gente não tem tempo de ficar olhando investimentos, tem médicos, advogados, engenheiros, ou mesmo qualquer tipo de profissão, você não tem tempo para ficar olhando. O mercado é muito cruel em relação a isso. Ele vai querer te vender cada vez mais relatório, ele vai querer te causar uma dependência em relação a isso, Sim. que às vezes você não precisa. Entendeu? Então a gente quer criar um projeto nesse sentido. A gente está com o Instagram Investidor Tranquilo, que a gente já fala sobre isso, sobre ETF, sobre alocação de ativos, com esse foco. E esse é o projeto que está aí encaminhado já para os próximos dias. Massa, muito bom. Galera, espero que vocês tenham gostado, como eu gostei desse bate-papo aqui. Sempre muito bom conversar com o Brunão. E, Brunão, fala mais uma vez aí pro pessoal só onde que eles podem te encontrar e deixa uma mensagem final pra galera também. Cara, eu tenho um Instagram lá, Bruno Sandri, eu só faço conteúdo ali no Instagram. Como eu sou mais tímido, eu sou mais low profile, vamos dizer ali, eu vou me encontrar só ali. Eu tenho os projetos pro YouTube, tenho os cursos também, mas por enquanto só ali. Sim. Cara, e a mensagem é isso, eu acho que quando você está começando, você tem que dar tempo ao tempo ali para acontecer. Você não vai conseguir adquirir toda a experiência de uma hora para outra. Então você tem que tomar decisões que não vão te tirar do jogo no curto prazo. Você tem que sobreviver no mercado, você não pode, em momento algum, dar all-in, essa é a chance de ouro, não tem grande tacada nos investimentos, não tem aquela tacada lá naquele achado que você teve, nova Magalu, não. Você vai se expor ali pequenamente em algumas empresas, você vai buscar assimetrias positivas ali nos investimentos. E é isso, cara. Você tem que pensar em sempre sobreviver, ficar o mais tempo possível no mercado, porque depois o mercado financeiro ele beneficia as pessoas que ficaram mais tempo no mercado, né? Então você tem que estar no mercado, não adianta. Então não adianta você pegar e dar um all-in ali e sair do jogo logo, entendeu? Então, enquanto antes, não importa quantas fichas você tem, enquanto antes você tem essa mentalidade de investidor, ter essa noção dos riscos e você vai operar com 5 mil, você vai investir com 5 mil, você vai investir com 5 milhões. Então, se você criar essa base logo, com paciência, não se envolvendo em operação duvidosa, cara, cria agora essa base, você vai levar pro resto da vida de investidor. Perfeito, cara. Obrigadão pela presença. Valeu. Pessoal, esse foi mais um podcast Fala Pobre Mortal. Eu sou o Lucas Rufino do 1 milhão com 30. Se você gostou, curte aqui embaixo, se inscreve no canal, compartilha com todo mundo e nos vemos no próximo semana que vem. Tamo junto.